Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Na aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, onde a gente começou a falar sobre edição de texto. Lá na página 51, onde a gente tinha uma folha em branco, a gente viu sobre o que é editar um texto. Toda vez que a gente cria um texto, especialmente no computador, a gente precisa editar ele. O que é editar ele? Modificar, fazer mudanças nele, de acordo com o nosso objetivo, com o que a gente quer fazer com aquele texto. Então, se eu tenho uma pesquisa do colégio, eu edito o texto de um jeito. Se eu tenho uma carta para um amigo, eu edito o texto de outro jeito. Se o meu texto é uma lista de supermercado, ele vai ser editado de outro jeito. Então, cada tipo de texto vai ser editado de uma maneira específica. Eu não posso fazer uma pesquisa do colégio com um texto com coraçãozinho, letra vermelha, uma letra desenhada. Numa carta para um amigo, eu já posso fazer isso. Numa carta para o amigo, por exemplo, eu não vou colocar as letras todas sérias, pretas, o que já é necessário de fazer numa pesquisa de colégio. Então, a gente viu que editar o texto é modificar ele de acordo com o tipo de texto que eu estou criando. Lá na página 52, a gente viu algumas formas de editar um texto. Por exemplo, quando eu quero destacar alguma coisa no texto, eu posso deixar ele em negrito, itálico ou sublinhado, que são as três principais formas que eu tenho de destacar alguma parte do meu texto. Ou eu posso combinar tudo isso junto e a gente viu aqui, ó, como é que fica um texto com negrito, itálico e sublinhado combinados, certo? Outra questão que a gente viu também foi a do alinhamento do texto, que eu posso posicionar o meu texto para um lado, o meu texto para o outro, o meu texto centralizado ou ocupando todas as bordas, certo? Então, isso daqui a gente viu um exemplo básico do que é editar. Hoje, então, a gente vai falar na página 53 do programa que a gente utiliza para fazer isso, para criar e editar um texto. Bom, o programa de computador que a gente utiliza para criar e editar textos, a gente chama de editor de texto. Esse é o tipo de programa. Mas aí, dentro desse tipo de programa, editores de texto, a gente tem várias marcas, né, de editores de texto. Então, tem vários editores disponíveis para a gente comprar, para a gente baixar. E o que a gente escolheu falar hoje é o Word. Você vai ver, ó, que aqui na página 53, o título do nosso texto é Microsoft Office Word. O Word é um programa muito conhecido e muito utilizado no mundo inteiro. Ele faz parte do pacote Office. O que é o pacote Office? O pacote Office é uma família de programas da mesma empresa, da empresa Microsoft, que criou o pacote Office. E dentro do pacote Office, um dos programas do pacote Office é o Word, que é o programa de textos. O Word, que em inglês quer dizer palavra. Então, a gente já tem aqui no nome dele indicando que tipo de programa ele é. Vamos ler o texto da página 53 juntos. O Word é um editor de texto que faz parte do pacote Office instalado no computador. Com o Word, podemos fazer textos mais elaborados. Então, o pacote Office é um pacote de programas que geralmente já vem instalado na maioria dos computadores. Por isso, ele é um dos editores de textos mais utilizados no mundo. Então, quando a gente abre o Word, a gente tem uma tela assim, ó. Você tem 3 exemplos, 3 versões do Word, 3 atualizações do mesmo programa. O que são atualizações? O programa é criado, aí ele foi criado no ano 2000. Aí em 2001, alguém resolveu fazer uma melhoria, viu que dava para modificar e melhorar alguma coisa. Aí criaram uma nova versão em 2001. Aí em 2002,
uma das pessoas lá da empresa também viu que ainda estava faltando alguma coisa, melhorou alguma coisa lá no programa. Aí criaram a versão 2002. Então, toda vez que o programa sofre alguma modificação, eles criam uma nova versão. Então, aqui a gente tem 3 versões. Ele, toda vez que a gente abre, ele tem essas 2 partes. Ele é dividido em 2 partes. A página em branco, que é onde você, de fato, vai escrever. E em cima uma barrinha cheia de pequenos símbolos, imagens, letras, que a gente vai chamar de ícones. Esses ícones são o que a gente vai utilizar para formatar, para editar o nosso texto. Então, a gente vai escrever o texto e depois a gente vai utilizar esses ícones que estão posicionados nessa barrinha aqui em cima para poder formatar e editar o texto. Formatar e editar é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. No Word, é possível realizar a formatação do texto, como, por exemplo, alterar o tipo, cor, tamanho da fonte, alinhar o texto, entre outras funções. Para uma boa formatação, é ideal que você digite todo o seu texto antes de formatá-lo. Não esqueça de selecionar a parte que você quer formatar. Tome cuidado com o erro de digitação e digite até o final da linha, se não for títulos ou subtítulos. Então, o ideal é que a gente primeiro escreva o nosso texto e depois vá selecionando as partes que a gente quer para ir editando, para ir formatando, certo? E aí, antes da formatação de fato, a gente precisa se atentar se não tem nada escrito de uma maneira errada, se não tem nada que está faltando partes do texto, se a gente não comeu nenhuma palavra, se a gente escreveu até o final da linha, coisas que a gente se preocuparia numa folha de texto normal, a gente também se preocupa no Word, certo? Bom, hoje, então, a gente já aprendeu sobre o Word, que a gente falou um pouquinho mais sobre o que é um programa de edição de texto. Na próxima aula, a gente vai olhar, a gente tem lá na página 55, ó, bem detalhadinho a nossa barra de formatação. E aí, a gente vai olhar os ícones mais importantes dela e vai comentar sobre eles, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê semana que vem. Beijo!